Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva hoje e sempre. Bem-vindos à Seara Bendita. A Bíblia Sagrada nos traz, lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 10, a seguinte mensagem: Dê generosamente e sem guardar ressentimento no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o seu trabalho e tudo o que realizar. Pois por isso, o Senhor, o seu Deus, abençoará todo o seu trabalho e tudo o que você realizar. Estas palavras nos dizem que se agirmos com generosidade, de coração, sem pretensões, esta generosidade será reconhecida por Deus, através de bênçãos que receberemos em tudo o que realizarmos. Diante disto, podemos nos perguntar, nos dias atuais, como posso ser generoso aos olhos de Deus? Esta pergunta nos leva ao tema de hoje, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 9, no versículo 7, e nos diz o seguinte: cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Meus irmãos, esta passagem é um convite a entendermos qual é a verdadeira generosidade que podemos exercitar, de acordo com os ensinamentos de Jesus e de acordo com a vontade de Deus. Segundo o Espiritismo, ser generoso é uma virtude de compartilhar tempo, atenção, recursos ou afeto, de forma espontânea e desinteressada, ou seja, sem esperar recompensas em troca. Mais do que caridade material, é um ato de empatia que demonstra elevação moral e prioriza o bem-estar de todos nós. Portanto, não se limita aos bens materiais ou financeiros. É ser bom para com o próximo, fazer o bem, ser desapegado aos bens materiais. É ter alegria e satisfação em servir. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, especificamente no item 3, nos diz que podemos ter olha só, a delicadeza de agir com uma verdadeira generosidade, encontrando palavras brandas e afáveis que deixam quem recebe o auxílio totalmente à vontade, ou seja, sem causar ressentimento, sem causar humilhação àquele que recebe a nossa generosidade. Também diz que o Espiritismo diferencia a generosidade real da caridade orgulhosa, aquela que humilha ou esmaga o beneficiado, o necessitado, ao buscar aplausos ou reconhecimento social. Ou seja, mais uma vez, a verdadeira generosidade é totalmente despretensiosa, podendo ser exercida nos mais simples atos. Jesus sempre foi generoso, ajudou a todos, sem nunca cobrar nada ou vangloriar-se pelos seus feitos. Sempre foi generoso, baseado no amor. E Ele é generoso conosco até os dias de hoje e para sempre, na nossa jornada de espíritos imortais. Alguns exemplos de como podemos exercer esta generosidade aos olhos de Deus e de acordo com os ensinamentos de Jesus. Pode ser expressa através de uma escuta amorosa, dando um ombro amigo aos que necessitam desabafar, sempre, sem julgamentos ou acusações da nossa parte, transmitindo amor em ouvir o necessitado. É uma generosidade que não custa nada. Jesus ouvia todos os necessitados, sem julgamentos. Ser generoso, dando amparo e afeto com os que erram.
através do consolo, da tolerância para com quem errou, entendendo que todos somos seres em evolução, que todos ainda temos alguns vícios, paixões, mas que podemos estar sempre em busca e nos esforçando pela nossa evolução moral. Jesus sempre nos aconselhou, dentro das nossas capacidades e do nosso entendimento. Outro exemplo de generosidade, emitindo boas vibrações e preces sinceras por aqueles que sofrem, participando ativamente do bem-estar espiritual do necessitado. Isto é um ato de generosidade. Ser generoso não significa assumir os desalentos ou as dificuldades dos outros, não. Ou afetar-se emocionalmente pelos problemas do próximo, a ponto de esquecer de si mesmo. Não. A generosidade real, ela deve ajudar o outro a caminhar com as próprias pernas, respeitando o limite e sabendo que o aprendizado que aquela pessoa está passando, aquela prova pela qual ela está passando, é necessária para a sua evolução. Também temos a autogenerosidade, pois não damos o que não temos. A autogenerosidade, segundo o modelo de Jesus, inicia-se quando compreendemos que o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos exige a preservação do nosso próprio bem-estar. Ser generoso com a própria alma significa acolher as nossas fragilidades humanas com profunda paciência, oferecendo-nos o tempo necessário para o aprendizado e reconhecendo que somos valiosos aos olhos de Deus. Esta autogenerosidade também vem através do auto-perdão, que, sob a luz do Evangelho, materializa-se quando decidimos não mais nos condenar pelos erros passados, atendendo ao convite do Cristo de ir e não errar mais. Esse ato de misericórdia interna liberta o nosso espírito imortal da culpa paralisante, transformando o arrependimento sincero em uma força ativa de renovação moral e nos permitindo caminhar em paz, uma luz. Portanto, meus irmãos, a generosidade, segundo o Espiritismo, consiste no compartilhamento espontâneo de afeto, tempo e atenção, sem qualquer busca por reconhecimento social. Essa virtude diferencia-se por priorizar o bem-estar do próximo através de atitudes simples, palavras brandas e total desapego material, diferente da caridade orgulhosa. Seguindo o modelo de Jesus, esse ato de amor manifesta-se na escuta acolhedora, na tolerância com os erros alheios e no consolo fraternal. Assim, a verdadeira generosidade não exige recursos financeiros, consolidando-se como o amor em movimento, que impulsiona a evolução do espírito imortal. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no capítulo 6, psicografado por Divaldo Franco, nos diz: a generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica quanto mais se divide, pois tudo aquilo que se oferece retornará. A felicidade, desse modo, resulta da ação de dar e sentir os resultados positivos. A felicidade, desse modo, resulta da ação de dar e sentir os resultados positivos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.